Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso de Guarda Municipal Caruaru 2018. E nessa aula, como sempre, nós vamos resolvendo questões. Lembrando a todos que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso, eu vou deixar um link aqui embaixo, acessa lá o site veonconcurso.com.br. Então vamos lá para a nossa questão de hoje, acompanha comigo a leitura. Sobre o mecanismo do Windows de restaurar a partir de um ponto de restauração do sistema, analise as afirmativas abaixo. 1. Esse mecanismo reverte o computador para um ponto anterior no tempo, chamado de ponto de restauração do sistema. Bem, para entender isso, pessoal, para ver se esse item 1 está certo ou errado, vamos entender exatamente o que significa restauração do sistema e o que significa ponto de restauração quando a gente fala aí sobre o Windows, né? Então acompanha comigo. A ferramenta do sistema chamada restauração do sistema, ela permite o usuário restaurar as configurações do Windows a uma etapa anterior chamada de ponto de restauração. Então, quando nós acessamos lá o menu iniciar, temos os acessórios, temos as ferramentas do sistema. Quando a gente clica nas ferramentas do sistema, uma delas é exatamente essa que eu estou mostrando, a restauração do sistema. E aí, quando nós acessamos a restauração do sistema, a ideia é imaginar a seguinte situação. Imagina aqui que eu tenho uma linha do tempo, onde à medida que o usuário vai utilizando o sistema, vão sendo criados pontos de restauração. Esses pontos de restauração gravam as configurações do registro do Windows que o Windows tinha naquele dia e naquela hora. E quando é que o sistema cria esses pontos de restauração? Bem, ele pode criar quando eu instalo um novo dispositivo de hardware, ele pode criar esses pontos de restauração quando o usuário instala um novo programa, ele pode criar esses pontos de restauração nas atualizações do sistema, e o próprio usuário também pode criar esses pontos de restauração. Então, à medida que vai passando o tempo, vão sendo criados pontos de restauração ou aqueles que o próprio sistema cria automaticamente, que são os chamados pontos de verificação do sistema. E assim vai passando o tempo, ele vai criando automaticamente esses pontos de restauração ou pontos de verificação do sistema. Um dia, se eu estou usando o meu computador e deu algum problema, eu posso usar a ferramenta restauração do sistema e pedir para retornar as configurações que o Windows tinha num determinado ponto anterior, ou num ponto de restauração, ou voltar às configurações que tinha num ponto de verificação do sistema. E aí o Windows volta para as configurações que tinha naquele dia e naquela hora. E o melhor de tudo, sem afetar os arquivos de uso pessoal do usuário. Então eu retorno para um ponto de restauração de um determinado dia ou um ponto de verificação do sistema, ele retorna as configurações que o Windows tinha naquele dia, mas eu não perco os meus arquivos, não perco os meus documentos do Word, do Excel, do PowerPoint, não perco minhas imagens, ele só retorna as configurações, mas não afeta os arquivos de uso pessoal do usuário. Agora, essa restauração do sistema, ela pode desinstalar algum programa e pode desinstalar um driver de algum dispositivo de hardware que eu tenha instalado. Isso sim, mas não afeta os arquivos de uso pessoal. Inclusive, quando a gente entra nessa ferramenta chamada restauração do sistema, vou sair aqui um pouquinho da tela para vocês enxergarem, o próprio Windows me permite escolher se eu quero restaurar o computador, aí ele vai me permitir voltar à configuração que tinha lá num determinado dia, numa determinada hora, ou ele também me permite criar um ponto de restauração. Então, além do próprio Windows criar esses pontos de restauração, o próprio usuário também pode, a qualquer momento, pedir para criar um ponto de restauração. Vamos imaginar que eu estou com um problema no meu sistema, então eu vou clicar aqui onde diz restaurar o computador mais cedo. Quando eu clico aqui, ele vai exibir, então, uma imagem mostrando um calendário, e aí eu posso escolher para qual dia eu quero retornar as configurações do meu sistema. Então, por exemplo, ali escolhi uma data qualquer, clico ali no ponto de verificação, no ponto de restauração, e aí sim ele começa o processo de restauração do sistema, voltando às configurações que o Windows tinha naquele dia e naquela hora, repetindo, sem afetar os meus arquivos de uso pessoal. Pois bem, vamos voltar à questão então. Quando esse item 1 diz: esse mecanismo, a tal restauração do sistema que acabamos de fazer, reverte o computador para um ponto anterior do tempo chamado de ponto de restauração do sistema? Correto. Pode ser tanto chamado de ponto de restauração do sistema, como também pode ser chamado de ponto de verificação do sistema, que é quando o Windows cria ele automaticamente.
Então o item 1 está certo. O item 2 diz: os pontos de restauração são gerados apenas quando você instala um novo aplicativo, driver ou atualização do Windows. Bem, aí temos um detalhe errado, porque ele disse apenas. E se o próprio usuário pode a qualquer momento criar os seus pontos de restauração, então está errado dizer que os pontos de restauração são gerados apenas quando você instala um novo aplicativo, um driver ou uma atualização, porque o próprio usuário também pode criar os seus pontos de restauração. Então errado aí o item 2, embora ele cria sim automaticamente pontos de verificação do sistema quando o usuário instala um novo aplicativo, quando instala um novo driver ou uma atualização do Windows. Mas lembrando que não é apenas nessas situações, como disse o item 2, o usuário também pode criar os seus pontos de restauração. O item 3 disse: a restauração, quando realizada com sucesso, não afeta seus arquivos pessoais, mas remove os aplicativos, os drivers e as atualizações instaladas após a criação do ponto de restauração. Aí está perfeito, está certo, porque essa restauração do sistema, quando ela é realizada com sucesso, ela não vai afetar os arquivos de uso pessoal. Eu não vou perder os meus arquivos do Word, do Excel, do PowerPoint, nem minhas imagens, músicas, favoritos, históricos. Quer dizer, não afeta os arquivos de uso pessoal. Mas sim, quando eu fizer essa restauração, ela pode sim remover os aplicativos, os drivers e as atualizações que foram instaladas. Isso pode acontecer, a desinstalação desses programas pode acontecer. O item 3 está certo. O item 4 disse: a restauração do sistema é um processo irreversível. Errado, pessoal. Por que não é irreversível? Porque se eu me arrependi de ter feito a restauração do sistema, eu posso reverter voltando ao ponto inicial. Então, quando eu faço a restauração do sistema, o processo não é irreversível. Eu posso me arrepender e voltar ao estado anterior de configuração do sistema. Errado, então, o item 4, porque disse que a restauração do sistema é um processo irreversível. Errado, é um processo reversível. Eu posso restaurar o sistema a uma data anterior, a um ponto de restauração, depois me arrepender e voltar ao estado atual sem problema nenhum. Então, ela é passível de arrependimento, certo? Bem, vamos ver aqui. Está correto que se afirma, então, apenas no item 1 e 3, resposta, nossa letra D de Dinamarca para essa questão. Questão bem interessante aí, falando sobre o Windows e o processo de restauração do sistema. Certo, pessoal? Quem gostou do nosso vídeo, deixa um gostei ali, é bem importante aqui para o canal. E lembrando a todos, isso também é bem relevante, que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso Caruaru 2018, acessa lá o nosso site veonconcurso.com.br. Eu vou deixar o link para esse site aqui na descrição, clica ali, acessa o nosso site, está bem interessante. Ok, pessoal? Espero vocês então na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!